Olá a todos, estamos para mais um podcast da Global Work, o GWCast, pessoal. E hoje nós temos uma convidada muito especial, uma pessoa realmente com um gabarito profissional excelente. Zenir Pascucci é a nossa convidada de hoje. Muito prazer, Zenir, por estar aqui no nosso GWCast, o podcast da Global Work. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui hoje nessa empresa que tem crescido cada dia mais. Obrigado, Zenir. E a Zenir, pessoal, tem um currículo aqui excepcional, né? São mais de 28 anos atuando na psicologia. E ela realmente tem se dedicado muito à promoção da saúde mental, comportamental, em todas as dimensões da vida humana. Ela realmente atua aí em diversas empresas, também atua como professora universitária há mais de 18 anos e cuidou da formação de 1.000 novos psicólogos. Realmente é um currículo extenso, trabalhando em grandes empresas, em grandes companhias. Com certeza, Zenir, vai ser muito enriquecedor o nosso bate-papo de hoje. E para começarmos, até para nós termos um entendimento melhor sobre a Zenir Pascucci, me fala um pouco, Zenir, como que você sentiu a vontade, o desejo de atuar na área da psicologia? Olha, Rodrigo, você utilizou de duas palavras que eu falo sempre assim para os alunos e também no momento que eu faço orientação profissional, que é o desejo, a vontade. Mas a minha trajetória, ela começa há 42 anos atrás, na minha própria casa. Eu tive, né, nesse período aí, minha mãe teve um outro filho, e esse filho, esse meu irmão, ele tinha vários problemas comportamentais. E nós morávamos numa cidade muito pequena, sem recursos da medicina, recursos financeiros. E esse meu irmão, ele começou a dar muitas preocupações para a minha família, para os meus pais. E meus pais sempre cuidadosos, corria atrás de um médico, atrás de um outro médico, e o que nós ouvíamos, na época eu era uma adolescente, o que nós ouvíamos era: "Seu filho", os médicos diziam para o meu pai, "tem um problema de cabeça e que ele vai tomar remédio para o resto da vida". E eu acompanhava ali o sofrimento dos meus pais, como se eles estivessem de mão atadas. E aquilo me chamou muita atenção. Tanto por ver o meu irmão com alguns comportamentos atípicos de uma criança, e quanto ao sofrimento dos meus pais, como se não tivesse realmente o que fazer. E na época, eh, algo, sabe, assim, nasceu dentro de mim. Um dia eu vou entender o que meu irmão tem. Eu não sabia ainda que era psicologia. Mas com o decorrer do tempo, conforme eu fui crescendo, conforme eu fui, estudando, né, terminando ali segundo grau, etcétera, eu descobri que quem poderia ajudar o meu irmão seria a psicologia, seria a ciência psicológica, seria a psiquiatria. Eh, então, ver aquele sofrimento, e muitas vezes um sofrimento silencioso, motivou me motivou a buscar a ciência psicológica. E nela eu estou há 28 anos, ajudando não somente as pessoas que chegam até a clínica, mas quando eu percebi que isso estava limitado, eu pensei: eu preciso expandir, eu preciso multiplicar esse conhecimento. E aí eu estou há 18 anos na universidade formando psicólogos e estou também, já há vários anos, ministrando cursos para psicólogos, principalmente na área da neuropsicologia, na área aí da saúde mental e comportamental. Então, a minha missão como psicóloga, ela não nasceu há 28 anos atrás, ela Aham. nasceu há 42 anos atrás. Muito bom, Zenir. Uma história realmente impactante, né? O pessoal que está escutando aí, que está nos vendo também, realmente, a gente realmente até percebe aí como que foi esse seu início aí dentro da psicologia, né?
realmente dentro de casa, né? Dentro da família, você já percebeu ali um movimento, né? De servir, de ajudar uma pessoa próxima como irmão. O desafio aí dos pais de talvez não ter essa possibilidade de enxergar uma alternativa, e você entrou nesse segmento, nessa área, né? Já ajudando de uma certa forma pessoas que, assim como o seu irmão, né? Também tem talvez aí uma dificuldade na compreensão, uma dificuldade no acesso, né? Muitas vezes à informação e o dado, né? Bem bacana, viu, Zé? Realmente emocionou aí quem está nos acompanhando e está nos vendo, né? Mas agora falando sobre o tema do nosso podcast, né? Seria aí sobre a nova NR1. Então, como que essa nova NR1, como psicólogo, né, também os profissionais da saúde, médicos do trabalho, enfermeiros do trabalho, técnicos de enfermagem, engenheiros de segurança do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, eles ganharam importância, eles ganharam relevância, né, para com as empresas com respeito à nova NR1. Como que você consegue mostrar essa questão da importância para esses profissionais com a chegada da nova NR1? Rodrigo, tem algumas ondas, né, tanto na nossa economia, no desenvolvimento humano, que nós precisamos olhar com muita atenção. E a NR1, eu costumo dizer, Rodrigo, que eu vivi para ver isso. Então, há 28 anos atrás, quando eu me formei, o quanto eu almejava, eu trabalhava numa multinacional, e o quanto eu almejava trabalhar ali com os colaboradores, ajudar no seu bem-estar, mas a gente sempre encontrava alguns obstáculos. Sim. E isso, os anos foram se passando, por mais que nós, na psicologia, por mais que outros profissionais de diversas áreas buscasse ajudar cada vez mais o colaborador, parece assim que a nossa cultura não permitia. E agora, né, inclusive foi no dia 27 de agosto de 2024 que houve, né, essa atualização da NR1, o Dia do Psicólogo. Sim, sim, exato. Então, assim, ela trouxe algo que nós esperávamos já há muitas décadas. E pode sim o psicólogo ser muito beneficiado, porque ele é mais uma área que nós podemos atuar, é mais uma área que outros profissionais também podem atuar, não é somente a psicologia, Uhum. embora eu digo que nós da psicologia temos um diferencial porque nós já estudamos o comportamento humano, Perfeito. nós já estudamos as emoções, então é a nossa área. Uhum. Mas outras pessoas também poderão se beneficiar e ajudar os colaboradores. Então, nós temos muitas formas, né, de atuar como um psicólogo, ajudando outros profissionais que já estão na área. Nós podemos ali agir, atuar de uma maneira técnica, Uhum. ajudando a mapear esses riscos psicossociais. Nós podemos também mapear e nós podemos, através da nossa observação, através da nossa expertise como psicólogo, ajudar os profissionais que estão aí em sofrimento. E, Uhum. principalmente, ajudar na mudança da mentalidade da empresa. Que quando a empresa ela se abre para essa mudança, vai acontecer. E eu posso garantir, Uhum. Rodrigo, que todos serão beneficiados. Que bom, né? Não somente o trabalhador, mas a empresa, a equipe, todos serão beneficiados, tanto com saúde quanto na lucratividade. Ótimo, Zener, muito bom, né? Então, a relevância, né, a importância da nova NR1, ela beneficia, né, a sociedade como um todo, né? Beneficia o empresário, beneficia os colaboradores, beneficia os profissionais da saúde e segurança do trabalho, os psicólogos também. Então, ela é muito benéfica. E o mais importante, né, a gente em outros podcasts a gente comentou isso também, né, Zenir? Que é a valorização dessa área, como você falou, né, no começo. Há 28 anos você espera, você viveu para ver uma mudança, né, nesse segmento.
que é um segmento muito importante, essa área da saúde ocupacional, da segurança do trabalho, mas muitas vezes, né, eles se esperam talvez um autoafirmamento, né, uma realização. Mas o que eu comentei, né, até com o Dr. Diogo, foi justamente isso. Se nós mesmos nós não nos valorizamos, como que outras pessoas vão nos valorizar? Então, a valorização profissional da saúde e segurança do trabalho tem que partir primeiro de nós, indivíduos, depois das organizações, né? Se nós temos uma empresa, se nós prestamos consultoria, para ir num terceiro momento, o empresário, o colaborador e todas as pessoas que fazem parte desse contexto também valorizar a nós. Agora, se nós mesmos temos dúvida se nós somos capazes, se nós somos profissionais habilitados, se nós realmente damos valor e garantimos, como a Zenir aqui, o resultado, como que outras pessoas vão nos valorizar? Ficará muito difícil. Então, vamos começar um movimento de valorizar a área da saúde ocupacional, da segurança do trabalho, de todos os profissionais envolvidos, psicólogos, médicos, engenheiros, para que aí a gente tenha uma mudança nas empresas, no nosso segmento e na sociedade. É isso mesmo, viu, Rodrigo? Você falou muito bem sobre o se autovalorizar e acreditar que isso é possível. Nós precisamos acreditar. Só que antes de qualquer coisa, nós precisamos adquirir conhecimento. Perfeito. E é por isso que, parabéns por você estar fazendo essa maratona, né, para transmitir para os seus clientes o que é essa NR1, como que se faz isso, a importância dessa norma regulamentadora. Porque se a pessoa ela não tem conhecimento, fica muito difícil para ela Sim, avançar. verdade. E assim todos os profissionais, eles precisam se preparar, né? Nós nos preparamos aí anos e anos estudando como técnico de segurança, como psicólogo, como enfermeiro, mas tem alguns pontos, né, que vão surgindo na nossa profissão que nós precisamos nos aperfeiçoar mais ainda. Então, a psicologia hoje eu não vejo mais ela somente como um suporte. Ela hoje é uma área estrategista de Perfeito. suporte, de estrategista na área gerencial e de saúde mental. Então, ela deixa de ser somente aquele suporte que até então, em muitas empresas, ela tinha esse papel, Sim, mas hoje ela ocupa um lugar de gerenciamento dos conflitos emocionais, desses riscos psicossociais e de criar estratégias para amenizar esses problemas que surgem aí nas empresas. muito bom, Zeline. Exato, né? E agora, partindo para a nova NR1, né? O pontapé inicial dessa nova NR1 é a avaliação, não tem como fugir disso, né? Como que nós podemos, então, Zenir, fazer uma avaliação adequada para definir quais são os riscos psicossociais no ambiente de trabalho, né? Como que a gente consegue fazer essa avaliação adequada? Bem, você usou, Rodrigo, a palavra adequada, tá? O nosso trabalho é muito sério. A NR1, ela é algo que nós precisamos realmente considerar a seriedade dessa norma. Toda norma é séria, Uhum, mas como nós estamos falando da NR1, vamos falar da seriedade dessa norma. E por isso que eu digo, você, para fazer um tratamento da sua filha, um tratamento seu, da sua família, ou mesmo de um amigo, uhum. você não vai indicar, ou você não vai num profissional que você não confia, num profissional que realmente tem uma expertise naquela área. Perfeito, E assim também é agora esse nosso momento. E eu digo para as empresas, busquem profissionais qualificados. perfeito. O empresário, ele está abrindo a porta para profissionais trabalharem ali com o que há de mais rico ali no seu ergonograma, que são as pessoas. Então, para nós fazermos uma avaliação, em primeiro lugar, volto a dizer, precisamos conhecer e precisamos nos sentirmos capazes de atuar
de fazer o que realmente precisa fazer. Uhum. Outro dia eu falava com um grupo de pessoas e eu perguntei: vocês já leram a NR1? Não, não leram. Então, a primeira coisa, quem for trabalhar nessa área, faça a leitura da norma. Perfeito. Depois, tire as dúvidas. Inclusive, eu dou curso para psicólogos Uhum. e as dúvidas surgem o tempo todo. E Sim. ok, é assim mesmo, é assim que a Aham. gente aprende, a partir das dúvidas, tá? Em segundo momento, você precisa entender que cada empresa é um organismo vivo. Cada empresa tem a sua cultura, cada empresa tem o seu diferencial e nós precisamos respeitar essa empresa, Uhum. esse organismo vivo. Perfeito. Nós precisamos conversar ali com o técnico de segurança, com o engenheiro de segurança, nós precisamos conversar com o RH, nós precisamos conversar com as pessoas ou com a pessoa que está responsável por esse setor Uhum. dentro da empresa. E nós precisamos de tempo para entender exatamente qual o momento da empresa, qual a cultura dessa empresa, qual a mentalidade dessa empresa, para que nós possamos explicar, tirar as dúvidas, oferecer o nosso trabalho de uma forma muito ética e de uma forma justa, adequando o nosso trabalho à realidade daquela empresa. Devemos também escolher instrumentos que tenham uma cientificidade, tá? Eu até digo que hoje eu tenho vários colegas, Zenir, eu criei algo na IA. Ok, eu uso a IA e eu acho ela fantástica. Uhum. Mas, colegas, não precisam inventar a roda. Perfeito. A roda já foi inventada. Sim. Nós precisamos fazer boa utilização dessa roda. Então, nós já temos instrumentos fantásticos com reconhecimentos científicos na Europa, Reino Unido, e que o nosso Ministério do Trabalho valida esses instrumentos. Ótimo. E esses instrumentos têm um custo zero. Uhum. Então, eu poderia estar dizendo aqui, Rodrigo, que nós poderíamos utilizar de vários instrumentos da psicologia. Uhum. Portanto, são instrumentos que neste momento é inviável por conta do custo. Por Uhum. isso que eu digo, a gente tem que pensar na empresa. Os Sim. dois têm que, né, o prestador de serviço junto com a empresa, eles precisam estar ali em harmonia no fechamento desse contrato. Uhum. Então, quando nós realizamos um bom contrato, quando nós entendemos o que nós estamos oferecendo, entendemos o que a empresa está necessitando nesse momento, pode ter certeza que nós vamos fazer um mapeamento realmente da forma que nós devemos fazer. Muito bom, viu, Zenir? Então, realmente, essa avaliação adequada, né, como a gente citou no início, ela começa, né, com o profissional ele estar capacitado e preparado para isso, né? Então, o profissional ele tem que realmente ter uma leitura, conhecimento, o aperfeiçoamento também sobre a nova NR1, para que ele possa dar os passos necessários para conseguir ter todo esse entendimento global da empresa, né? E quando a gente fala em avaliação da nova NR1, a gente entra num tema que você até mencionou, sobre as ferramentas, né? Então, existem diversas ferramentas disponíveis, internacionais, temos questionários espanhóis, mexicanos, chilenos, então a gente tem uma imensidão muito grande. E uma dúvida é, puxa, qual eu devo aplicar? Será que todos servem? Será que no Brasil um questionário que é aplicado na Europa vai servir? Ou um chileno, ou um mexicano, ou um americano? Então, numa diversidade de ferramentas, de questionários, qual escolher? Qual é o melhor para a nossa realidade, a realidade do Brasil, Zenir? Boa pergunta, Rodrigo. Eu sou pesquisadora de testes, inclusive já tenho alguns testes que eu produzi, e nós sempre levamos em consideração a cultura daquele país, tá? Perfeito. E eu acredito muito nisso, e enquanto uma profissional da ciência, Uhum. eu gosto muito de caminhar nessa trilha, Legal. tá? Portanto, nós temos que ter uma cabeça aberta. Este momento da NR1, que nós enfrentamos muitas décadas, muitos anos de resistência,
inclusive, há muito ainda preconceito sobre a saúde mental, então nós temos que dar passos conforme a nossa cultura permite, Perfeito. tá? Então, hoje aí nós temos o HST, que é um bom instrumento, tá? Ótimo. Ele não está adaptado, ele não foi criado no Brasil. Portanto, eu já estudei, inclusive, eu fiz toda a interpretação, a tradução de todo o manual, né, desse teste, e ele atende a nossa população. Nós temos o COPSOC também, que é um outro instrumento bastante importante que nós podemos estar utilizando. Uhum. Agora, vamos utilizar, a minha sugestão, vamos utilizar esses instrumentos no primeiro momento, tá? Depois, aqueles casos mais específicos, ou para aquele setor que no mapeamento foi identificado que tem um risco nível alto, Uhum. nós podemos utilizar de outras estratégias. Perfeito. Como, por exemplo, até uma entrevista, se não for presencial, pode ser online. O psicólogo, né, ele pode fazer uma visita à empresa, se for possível, para Uhum. entrar em contato com alguns colaboradores. Nós podemos também aplicar outros instrumentos, mas isso é no decorrer do processo, Perfeito. tá? Perfeito. Então, eu penso que não vamos complicar neste momento. Uhum. É possível fazermos um bom trabalho, um Uhum. trabalho sério, usando já as ferramentas que existem e que foram feitas, inclusive, em outros países. Muito bom, Zenir. Então, realmente, a gente tem opções, né? Como você citou aí, duas opções, né? E o mais importante, não ficar engessado. Eu escolhi determinado questionário, acho que tem realmente uma validade, né? E ele tem realmente aí toda uma questão que ele pode ser implementado, mas dependendo da circunstância, né? Do organismo vivo, como você disse que é a empresa, a gente pode adaptar um segundo questionário, não ficar com a mente fechada, somente aquele, vai ser aquele até o fim, né? Então é importante, né? A gente ter essa adaptabilidade, né? Na hora de a gente realmente fazer a escolha de uma ferramenta. Então, nós já saímos aí da forma adequada, né, de a gente fazer essa avaliação, passamos pela ferramenta, agora a gente entra aí num cenário bem complexo, assim, né, que é o prazo, né, Zenir? Então, a gente tem aí que fazer essa avaliação, utilizar uma ferramenta, depois temos o plano de ação que nós vamos implementar junto com a empresa. Então, é um processo todo, né, que envolve pessoas, envolve culturas diferentes, pessoas que pensam diferente. Qual o tempo para fazer todo esse processo de implementar a nova NR1, Zenir? Eu posso até, Rodrigo, mencionar um caso real, Uhum, tá? Claro que eu não vou aqui mencionar o nome da empresa por conta de questões ética e respeito. uhum, Eu estou já fazendo, né, com algumas empresas, e eu vou citar um exemplo, o mais recente. Nós trabalhamos, é uma empresa de médio porte, uhum. nós trabalhamos com o mapeamento, 15 dias para o mapeamento, Perfeito. 2 semanas para análise deste mapeamento, Uhum. tá? E depois nós vamos fazer a devolutiva. Então, nós estamos falando aí em, no máximo, 4 semanas, tá? Perfeito, Uma empresa de médio porte. perfeito. Então, nós estamos conversando, inclusive no grupo dos meus alunos, que outras psicólogas já estão em outras empresas. Então, nós estamos considerando aí uma média de 30 a 90 dias Ótimo, para fazer todo esse mapeamento e entregar, fazer a devolutiva para a empresa, tá? perfeito. Claro, você disse muito bem, vai depender muito da cultura, vai depender do momento da empresa. Inclusive, nesta que eu estou fazendo, demorou um pouquinho mais, porque houve um momento de transição de um dos responsáveis ali, um dos diretores da empresa, Perfeito. e que não estava previsto. Uhum, Então, nós precisamos aprender a lidar com as adversidades, perfeito. com os imprevistos que possam ocorrer durante esse processo aí Uhum, do nosso trabalho. E sim. que está tudo bem, Uhum, porque nós precisamos estar nos adaptando também cada dia à empresa. uhum. Então, devido a isso, né, nessa empresa específica, acabou atrasando não, né? Nós pedimos Demandou mais tempo, mais né? tempo, tá? Mas em média de 30 a 90 dias. Mas cada caso é um É um caso. caso, exatamente. Então a gente está pensando aí num prazo de avaliação,
aplicação de ferramenta, devolutiva para a empresa, um prazo aí de 90 dias. Aí a gente vai ter o plano de ação e a empresa vai ter que adequar ali, né, determinadas situações para ou minimizar, né, ou até eliminar o risco em algumas circunstâncias, né, que aí vai variar ainda mais, né, de acordo com o budget da empresa, de acordo com o tempo da empresa, né, então a gente entende, né, que é um processo que demanda um tempo, né, não é um processo que você faz automático, né, porque você tem todo esse processo de ferramenta, de você aplicar, de você ter essa devolutiva e depois criar esse plano de ação e ali ao longo de alguns meses você conseguir colocar em prática, né? Então, pessoal, demanda tempo, né? Demanda realmente ali alguns meses para você conseguir fazer esse processo como um todo, né? Não dá para elencar aqui um prazo específico, mas com certeza o quanto antes você iniciar esse processo, o quanto antes você poder ter esses profissionais, seja os psicólogos, profissionais da saúde, uma empresa de consultoria, você vai ser beneficiado de já ter um plano de ação coerente, de já poder aplicar essas correções, e aí antes do ano que vem você já está com tudo implementado, você já vai ficar tranquilo, não vai ficar preocupado de uma penalidade, de uma fiscalização, ou até mesmo outros problemas que você pode ter futuramente. Então, a ideia é começar de imediato. Se você ainda não começou, se você já começou, você já está fazendo excelente papel, é seguir as melhorias, seguir o plano de ação e procurar sempre fazer o quê? Sempre o melhor nesse sentido, né? Muito bom, Zenir, né? E aí a gente passa agora para a questão dos benefícios, né? Então, vamos pensar que nós já implementamos, né? Já fizemos as avaliações, aplicamos as ferramentas. Quais são os benefícios, né, para a empresa e para o colaborador, seja a curto, seja a médio, seja a longo prazo, com a entrada da nova NR1 ou da NR1 implementada na empresa, Zenir? Eu vejo assim, sabe? Eu sou otimista e eu vejo tantos benefícios para a empresa, porque não é só a questão da burocracia, né? Às vezes as pessoas, eu tenho escutado, ai, mas é mais uma burocracia, é mais um Uhum. questionário para responder. Não, pessoas lindas, maravilhosas, não é a burocracia, não é mais um questionário. É uma norma que vai funcionar. Aliás, já Sim, está funcionando. sim. É só nós olharmos o movimento que está nas redes, Verdade. Muito forte, hein, Zenir? muito forte. É, É como se fosse uma mobilização nacional, verdade. né? Então parece que todos estavam ansiosos para que isso acontecesse. E aí as redes nacionais, as mídias nacionais, inclusive as redes, né? Não só o Instagram, mas também outras redes, né? Grandes redes falando sobre a NR1. Então vai além da burocracia, é uma mudança de cultura. E isso não tem preço, Rodrigo. Verdade. Isso é para os futuros empresários, é para os futuros empreendedores. Isso é mudança de cultura, tá? Então, claro, tem muitos benefícios. E o primeiro é este que eu já te falei. Claro que esse aí é a longo prazo, Sim. tá? A curto prazo, eu diria que imediatamente. A questão é muito rápida, porque eu já estou percebendo. Aham. Só no mapeamento e no início de algumas estratégias, no início de algumas ações, nós já tem percebido a mudança na comunicação. Olha só. Como que o engenheiro está se comunicando, como o chefe está se comunicando com seu trabalhador, como o trabalhador está se comunicando com seus pares na vertical e também na horizontal. Então, isso a curto prazo já é perceptível. Uhum. Algo também que eu tenho percebido é a redução de afastamento e de faltas. Olha só. Independente, né, o afastamento porque eles estão percebendo que está tendo esse movimento na empresa. Aham. Então, por que eu vou me afastar? Quer participar, Quer né, Zenir? participar desse É. movimento. Então, isso a curto prazo fica assim muito nítido, essa redução de afastamento, melhoria na comunicação, tá? A médio prazo, ainda nós vamos acompanhar, porque nós ainda não entramos aí no médio Sim. prazo, tá? Aham. Mas eu acredito que vai ter aumento de produção, porque se o funcionário
ele comparece mais ao trabalho, ele deixa de faltar ao trabalho, vai aumentar a produtividade, vai diminuir o absenteísmo, vai diminuir o burnout, o turnover. Aham. Então, assim, diminuir acidentes, começa a médio prazo o colaborador a se sentir pertencente àquela organização. Perfeito, E perfeito, isso é fantástico, né? E a perfeito. longo prazo, gente, é a diminuição de custos que as empresas realmente precisam disso, eu Sim. concordo, tem que Aham. diminuir custos, tem que diminuir os processos, sabe? Uhum. Que às vezes tem processos muito longos, Sim, e processos que eu digo não é só o processo da, da, da fabricação ali do seu negócio, mas são os processos jurídicos também, sim, né? sim. Então, com a longo prazo, eu penso que todos vão ganhar e o funcionário ele vai se sentir mais feliz, ele vai se sentir pertencente àquela organização, ele vai sentir que tem alguém olhando por ele e ele também olhando pelo outro. Isso é fantástico. Muito bom, né, Zenir? Então, nós vimos aí que com pequenos ajustes, né, pequenos apertos ali, a gente já tem um resultado positivo, né? Então, demandando ali uma primeira avaliação com uma ferramenta, como você citou bem, uma comunicação já de uma forma diferente do que se fazia antes da liderança, já tem um benefício imediato, pessoal, né? Então, você começando a iniciar a implementação da nova NR1, de imediato podemos dizer que você já vai ter um benefício. A médio prazo você vai ter outros benefícios e a longo prazo muito mais, né? Então, não é aquela coisa que você vai ter que implementar, esperar meses, né? Talvez anos, para você ter uma percepção de talvez uma melhoria. Não, pessoal, pelo contrário, né? Então, pequenos ajustes ali, pequenos apertos que você faz dentro da companhia, você já tem ali muitos resultados positivos, resultados consideráveis e que só vão aumentando, né? Que empresa não gosta de ver o colaborador feliz, contente, motivado em trabalhar, produzindo mais, engajado, né? Com um plano de carreira bem estabelecido e ele realmente pulsando dentro da empresa. É o que todo empresário busca e quer. Ele quer realmente o seu time forte, o seu time engajado e o seu time realmente disposto a dar cada vez o melhor. Mas a gente entra agora numa questão, Zenir, sobre os desafios, né? A gente falou um pouco sobre os benefícios, mas quais os desafios que você enxerga, né, sobre essa nova NR1 para o empresário, para o RH, que muitas vezes ali está nessa linha de frente, para os colaboradores também, né? Quais os desafios, quais as dificuldades que você enxerga com a implementação da nova NR1? Existem desafios, existem dificuldades, como todo processo de mudança. Sempre que nós vamos inovar, sempre que nós vamos criar algo, há um desconforto, há um medo. Sim, Isso é natural, tá? Mas eu posso garantir para vocês, o resultado é impressionante. E como nós falávamos agora há pouco sobre o resultado a curto e a médio prazo. Então, essa mudança de mentalidade, a mudança de cultura, eu sinto tanto pelos estudos que nós estamos realizando, tanto pela a prática, que é o principal obstáculo. Então, as pessoas, né, os colaboradores de RHs, os gerentes, os líderes, culturalmente, eles têm um certo receio, sim. né, do psicólogo, um certo receio de mudanças. Mais uma, né? Mais Mais uma, uma, Rodrigo. exatamente. Então, mais uma pesquisa, mais um questionário. É. E eu, sinceramente, eu super compreendo. Aham, Porque, infelizmente, por muitos anos, eu não estou generalizando, não foram em aham, todas as empresas, mas em muitas empresas, a própria cultura proporcionou isso. aham. Né? Faça uma pesquisa de clima, faça um movimento ali para verificar, coletar dados, Uhum. mas isso muitas vezes foram esses questionários, essas pesquisas foram engavetadas. É. E por N motivos. Mas, gente, vamos deixar isso para trás. Sim,
vamos a partir de agora Sim. acreditar e fazer o que é para ser feito. Uhum. Eu tenho percebido também aí na minha prática, às vezes, devido a essa não credibilidade por conta do passado, uma taxa adesão a responder dos colaboradores a responderem o questionário, Perfeito. tá? Então, por isso a importância de trabalhar, antes de aplicar o questionário, de trabalhar na ampliação da consciência. Perfeito. Comunicação, né? A comunicação, Rodrigo, muito bem. É. Então, eu diria que hoje a principal dificuldade é essa resistência Uhum. na mudança da cultura, na mudança da mentalidade, para que realmente os colaboradores, aí pelo menos 80% da empresa, Sim. participe. Aham. Porque não tem como, Rodrigo, eu, enquanto psicóloga, por mais que posso ir, observar, conversar, usarmos das técnicas da psicologia, mas quem sabe o que está acontecendo é o colaborador. É verdade. E ele está tendo assim uma oportunidade fantástica para ele falar através dessa pesquisa o que está acontecendo com ele, o que está acontecendo no seu setor, o que Uhum. está acontecendo no seu ambiente de trabalho. Então, assim, eu convido, assim, faço um convite muito especial Uhum. para que colaborador participe, é tua Perfeito. vez. Responda ao questionário e você vai ser beneficiado. Muito bom, né, Zenir? Inclusive, até o gerente vai responder, né? É, Inclusive, o né? CEO da empresa vai Sim, responder. todos vão Todos responder. vão responder. Muito legal. Muito bom. Então a gente percebe, né, Zenir, que o desafio existe realmente, né? Mas existe um prêmio, podemos colocar assim, né? É um prêmio muito positivo para a empresa, né? Que vai ter realmente uma mudança ali da cultura, para as lideranças da empresa e para o colaborador, né? Então, quando você tem um desafio que talvez é um desafio que vai demandar tempo, esforço e uma série de fatores, mas você vê o retorno, você vê o quanto vai ser positivo, nós podemos ter certeza que o retorno vai ser positivo para todo esse ecossistema, né, empresarial. Mas o empresário, Zenir, ele tem sempre uma preocupação muito grande, e acho que até mesmo cultural aqui no Brasil, em outros países talvez não é dessa forma, então é uma coisa bem cultural, que ele só se movimenta quando tem uma fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Então, a nova NR1, ela entrou em vigor, né? E muitas vezes a gente percebe, não generalizando, mas uma parte dessa cadeia produtiva, ela pensa realizar um movimento só em função de uma fiscalização. Isso daí é preocupante, ô Zenir? O que que você acha a respeito desse assunto? É muito preocupante, tá? Mas é compreensivo. É Uhum. compreensivo porque, como nós até então estávamos conversando, isso é cultural, uma É. cultura já estruturada, Aham. tá? Mas eu diria para esse líder, eu diria para esse engenheiro, eu diria para o empresário, para o senhor, para o diretor. Transforme esse medo, Uhum. transforme essa preocupação em ação, Uhum. porque só assim ele vai conseguir perceber que aquele passo que ele permitiu que a empresa desse vai haver colheita. E essa colheita é de frutos que serão possíveis degustar. Uhum. Degustar realmente com sabor, de doçura, de que realmente valeu a pena. Uhum. Mas para isso precisa dar o primeiro passo. Perfeito. Então, a partir do momento, assuma assim, estou preocupado, estou com medo, ok, faz parte dessas grandes mudanças. Mas não deixe de agir, precisa agir. Muito bom, Zenir. Exatamente, né? Então, a preocupação com a fiscalização ela deve existir, é importante, né? A gente tem essa cultura, né? De deixar muitas vezes em cima da hora, né? Tem muito realmente parte cultural nossa, né? Mas é o que a gente falou dos benefícios, né? Então, o benefício número um que o empresário talvez vai pensar até pela cultura é de não ser penalizado. Então, vai existir esse benefício. Mas como você citou bem, né, na questão do absenteísmo, do presenteísmo, dos afastados, da produtividade. Então, assim, são uma grande variedade de benefícios
Os benefícios não vão demorar para acontecer, como a gente já falou, né? Vai ser de imediato com alguns ajustes, e a médio e longo prazo ele vai ter ainda mais benefícios para a empresa, né? Então, a gente pode entender que a questão da penalização, da autuação, vai ser talvez um menor dos benefícios, né? Ele vai ter muitos benefícios maiores, mais impactantes, mais importantes, tanto do ecossistema dele interno, como a sociedade, né? Então, como a sociedade vai ver o empresário que zela pela saúde física e mental dos seus colaboradores? Como isso vai impactar, né, pessoas físicas ou jurídicas contratar o serviço daquela empresa? Porque ela visualiza como ele trata os seus colaboradores, como ele cuida, como que ele faz de uma forma diferente, né? Então, eu entendo que isso vai ter um impacto muito maior do que a gente possa imaginar dentro de uma empresa, né? E eu estou aqui tão feliz de te ouvir, porque é exatamente isso, eu acredito fortemente. E quando o empresário, ele passa a entender que a NR1 é só uma norma, mas que essa norma, ela vai muito além de cumprir a parte burocrática. É dele se colocar realmente como, aí eu vou usar a psicanálise, como um pai daquele ecossistema. E o Perfeito. que um pai proporciona a seus filhos, né? Eu estou fazendo aqui uma simbologia. Aham. Proporciona o bem-estar. O que Exato. um pai quer para os seus filhos? Cuida. Ele cuida, É, ele quer o melhor, sim, né? E quando o pai faz isso, a família cresce bem. sim. E hoje, o que nós podemos, de grande benefício, ouvir é: eu dei conta da minha família, eu realmente construí uma família saudável. Então, eu convido os empresários, comece a mudar a mentalidade de você, enquanto, né, empresário, perceber que é muito mais do que uma norma. É você se posicionar como um cuidador daquele grande sistema. E para isso precisa agir. Às vezes agir até com receio, com Uhum. medo. Mas isso vai dar certo. Com certeza, Zenir. Muito bom, viu? Prazer, Zenir, estar com você aqui, né, nesse podcast. Foi muito bom esse bate-papo que nós tivemos, né? E eu queria que você desse agora um recado, né, para os psicólogos, né, para os profissionais da área da saúde, os profissionais também da segurança do trabalho, os RHs, os empresários que nós citamos aqui diversas vezes, né, sobre a nova NR1, né? Qual recado você realmente daria para todo esse público que nos acompanha, que nos assiste, né? E que realmente valoriza aí todo o nosso trabalho que vem sendo desenvolvido. O recado é simples. Não tratem a NR1 como uma obrigação. Tratem a NR1 como uma estratégia para o bem-estar dos seus colaboradores e para a lucratividade. A partir do momento, né, que o psicólogo também entender, o psicólogo agora, o recado que eu deixo para o psicólogo é: seja estrategista. É momento de você também agir com estratégias, porque você vai estar tratando e entrando dentro de uma casa que não é sua. Você, psicólogo, pode fazer parte dessa nova casa, Uhum, que é a empresa, mas essa casa já tem dono. uhum. Então, use de estratégias, seja flexível e busque o conhecimento e trabalhe de uma forma ética e científica. E para os empresários, você é só agir, porque você tem um corpo de funcionário que estão dando o melhor para que cada dia a sua empresa cresça mais, para cada dia essa empresa ter mais lucro. Então, é momento de você acreditar que a implementação da NR1 vai ajudar mais ainda os seus colaboradores e a sua empresa a crescer, né? Então, seja visionário, né? O empresário, ele precisa ser visionário. Nós temos vários exemplos aí dos Sim, grandes empresários na história, que o que mudou o jogo foi essa capacidade de enxergar além. verdade. Então, empresário, não fique aqui, olha, preso só nessa norma. Enxergue além. E quem está começando agora,
vai colher os frutos muito mais rápido. Já dizia a minha avó: quem chega primeiro bebe água limpa. Muito bom, Zenir, muito bom. Obrigado, Zenir Pascucci, por estarmos aí novamente. Foi muito bom esse bate-papo, né? E pessoal, né, a gente sempre tem feito aí podcasts. Acompanhe nós no Instagram, @globalworksso. Sempre vamos ter novidades, informações muito ricas, muito importantes para você. Não deixe de nos acompanhar, não deixe de nos seguir, que você vai ser sempre muito beneficiado. Obrigado, pessoal, e até mais.